inteligência emocional. Será que você possui essa competência ou será que não? Será que você vive numa constante montanha-russa? Será que você tem sido afetado frequentemente pelo meio em que você vive, sem saber administrar os seus pensamentos, as suas emoções e tem sofrido por conta disso, tem sofrido consequências reais? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo e eu vou te ensinar o caminho para gerir a sua inteligência emocional. Eu sou a psicóloga Andréa Marinho, fica comigo. Cada vez mais eu tenho sido procurada por pessoas, por profissionais com dificuldade de gerir as suas próprias emoções, pessoas que não estão entendendo o que acontece, que muitas vezes acabam agindo de maneira reativa, sem pensar, de maneira impulsiva, e aí tem colhido resultados negativos. Os profissionais hoje em dia, eles são muito valorizados por serem determinados, por serem constantes, disciplinados, focados em resultados. Isso tudo é avaliado, mas os profissionais que sabem administrar as suas próprias emoções, eles têm um diferencial dentro da empresa, são vistos como pessoas verdadeiramente equilibradas e que diante de situações de conflito, diante de situações de pressão, conseguem responder de maneira assertiva e com profissionalismo. E é por isso que é tão importante dentro de uma empresa. Mas é só na empresa? Claro que não, né? A falta de inteligência emocional acaba impactando também na nossa vida cotidiana, nas nossas relações sociais, familiares, e é exatamente por isso que eu estou aqui para ajudar você com um exercício prático. Andréia, o que é que eu tenho que fazer para sair dessa situação, para parar de sofrer com isso, com essa dificuldade de gerir as minhas emoções? Existem várias atividades, várias estratégias que você pode colocar em prática. Nesse vídeo eu quero compartilhar uma estratégia com você que é extremamente eficaz, utilizada na terapia cognitivo-comportamental, que é um exercício de análise de pensamento. Então, o que você vai fazer? A maioria das pessoas, elas acreditam que as situações determinam as emoções. Então, porque meu chefe, né, ele veio, me deu uma bronca, ele falou comigo daquela forma, ele me desrespeitou, eu estou me sentindo um fracassado, um profissional ruim, e não é bem assim, né? Hoje em dia a gente tem o conhecimento que existe uma coisa ali no meio do caminho, que é chamado pensamento. Então, diante de uma situação, nós temos um determinado pensamento que gera na gente uma emoção, e aí, com base nisso, nós vamos nos comportar de determinada forma. Então, o que eu tenho que fazer para poder gerir, Andréia, essa cadeia de eventos, para poder lidar bem com tudo isso de maneira equilibrada? Então, é isso que nós vamos ver nessa atividade. Eu preparei um exemplo que é uma situação, né? Uma situação hipotética que poderia ter acontecido com qualquer profissional, talvez até você se identifique com alguma coisa aí semelhante que você já tenha vivenciado. E um questionário, nós vamos utilizar essa planilha que você está vendo agora na tela. Nessa planilha você vai começar preenchendo qual a situação, qual o seu pensamento e qual a sua emoção naquela determinada situação. Então você vai ver que o exemplo que eu coloquei foi de um funcionário, de um gestor, né, uma pessoa que tem um cargo de liderança, que frequentemente bate as metas da empresa. Em determinado momento ele não alcançou aquela meta estipulada. E aí o gestor dele cobrou de forma mais incisiva, de forma até pouco compreensiva e talvez até injusta, né? Aí vai depender da avaliação de cada um. Mas ele utilizou uma frase muito pesada de que esforço sem resultado de nada adianta. E aí, automaticamente, esse funcionário teve pensamentos consequentes dessa situação. Então, como foi que ele interpretou? Ele interpretou pensando que ele é um profissional ruim, que ele é um fracasso, né? Ele criou aí uma generalização da situação. E, consequentemente, ele ficou triste, ficou com raiva, ficou desanimado, ficou desmotivado. Algumas emoções negativas surgiram. E tanto o pensamento quanto a emoção foram tão intensos que ele colocou ali que foi 100%. Então, a gente pode ter uma variação. É importante também a gente mensurar quanto a gente acredita naquele pensamento naquele momento, e quanto a gente acredita, e quanto a gente está sentindo, o quanto aquela emoção ela é de fato intensa na nossa vida. Então, vamos lá. Ele, tradicionalmente, pararia aí, certo? E aí a pessoa vai criando crenças, desenvolvendo crenças ao longo da vida. Aliás, nesse caso, é possível até que ele já tivesse essa crença e ela tenha sido ativada com esse gatilho que foi a situação do chefe dele que acionou determinado pensamento.
Então, se ele parasse por aí, como que ia ficar a situação? Ele ia ficar desanimado e talvez tivesse um desempenho sempre aquém a partir daquele momento. Ou flutuante, o desempenho baixa e melhora um pouquinho, baixa novamente. Então, não essa situação exatamente, mas o pensamento que ele passou a desenvolver, de que ele não era capaz, que ele não era um bom funcionário. Mas aí a gente entra exatamente com essa estratégia de análise de pensamento. E a gente vai responder as seguintes questões. Vamos lá, respondam comigo para que vocês entendam como que funciona até que a gente chegue no resultado de quê? De substituição de pensamento. Vamos alterar esse pensamento disfuncional que traz resultados negativos para um pensamento mais adaptativo, né? Mais funcional, que vai gerar resultados produtivos, inclusive na relação dele com o gestor, na relação dele com a equipe e no resultado final, que é o atingimento das metas. Então vamos lá, as seguintes perguntas. Então a primeira pergunta é: qual é a evidência de que o pensamento automático é verdadeiro? E a resposta é: a crítica do meu gestor e o fato de não ter batido a meta estipulada. Então, essa é uma evidência de que faz com que a gente acredite que o pensamento dele ser um mau profissional é verdadeiro. Agora, qual é a evidência de que esse pensamento é falso? Aí aqui é o seguinte: as metas consecutivas alcançadas, os elogios frequentes sobre minha atuação profissional, toda a minha trajetória profissional, desde a primeira posição operacional até meu cargo atual de liderança. Se eu não fosse bom profissional, não teria chegado até aqui. Então, tudo isso são evidências de que aquele pensamento de que ele é um profissional ruim é falso. O pensamento é falso. Então, vamos para a questão seguinte. Há uma explicação alternativa? A resposta é: não alcançar uma meta não me torna um profissional ruim, até porque há muitas variáveis envolvidas que não dependem exclusivamente das minhas ações, como a ausência de mão de obra em linha de produção devido à pandemia e parada de produção por quebra de equipamentos. Com isso você percebe, conforme a gente vai analisando, a gente vai descobrindo que existem vários fatores. O que a gente faz? A gente pega a nossa visão que está só em um pontinho e a gente amplia, a gente coloca um holofote nessa nossa visão e a gente consegue ter uma visão mais ampla a respeito da situação e avaliar de maneira mais justa, ao invés de se autorresponsabilizar de maneira que você é culpado, de maneira que não vai ser produtiva, né? Ser culpado não vai gerar produtividade. Olha só quantas variáveis nós encontramos, não é mesmo? Agora vamos para as questões seguintes. O que é o pior que poderia acontecer? E qual é o resultado mais realista? E a resposta é: o pior seria ser demitido por mau desempenho. E o resultado mais realista é que isso não aconteça, que eu não seja demitido. Qual é o efeito de eu acreditar no pensamento automático? E a resposta é: fico estressado, ansioso, nervoso o tempo todo. E qual poderia ser o efeito de eu mudar o meu pensamento? E a resposta é: me sentiria melhor, mais motivado e esperançoso. Certamente aumentaria meu empenho em buscar resultados mais satisfatórios, como sempre entreguei. Próxima questão: o que eu deveria fazer em relação a isso? E a resposta é: realizar uma análise minuciosa dos acontecimentos que impactaram diretamente na produção e montar um plano de ação para evitar a recorrência dos mesmos problemas. Focar no cumprimento das metas atuais. Próxima questão: se o seu amigo, e aí você se faça essa pergunta, tá? Estivesse na situação e tivesse esse pensamento, o que eu diria para ele? Resposta: diria que ele é um excelente profissional e que não deveria duvidar de sua capacidade. Seus resultados falam por si e não deveria tomar um resultado isolado como algo pessoal, mas analisar as causas do resultado insatisfatório e montar um plano de contingência para o caso de novos imprevistos. E com esse exercício nós percebemos o impacto que tem em nossas vidas a gente analisar os nossos pensamentos. Existem pensamentos que invadem a nossa mente que são chamados de pensamentos automáticos. A gente não tem controle, eles vêm, eles entram, mas a gente tem o poder de analisar e permitir se eles ficam ou se eles vão. E quando a gente faz uma atividade como essa, eu sei que dá um pouquinho de trabalho inicialmente, tá? Porque depois que se torna uma prática, você faz isso mentalmente o tempo todo, que é o que eu utilizo hoje em dia na minha vida.
Mas depois que você começa a colocar em prática, você percebe a transformação e aí você utiliza a alteração do pensamento para gerenciar as suas emoções. Então você percebe, a pessoa no início estava triste, angustiada, desmotivada e isso era 100%. E aí ela passa a se sentir bem, motivada. Por quê? Porque a situação não mudou, mas ela fez toda a análise de pensamento e ela conseguiu gerenciar as suas emoções. Isso é inteligência emocional, pessoal. Comecem a colocar em prática. Vou trazer mais vídeos aqui no canal sobre essa temática, mas comecem a colocar esse exercício que é de extrema eficácia em prática na sua vida, que você vai colher resultados, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Vou ter o maior prazer de tê-lo aqui. E comentem, pessoal. Eu adoro responder os comentários de vocês. Até o próximo vídeo e um grande abraço.